Olá, no nosso papo de hoje vamos continuar conversando com a doutora Elisângela Paz Leme e hoje vamos falar sobre o aprendizado que a família pode ter com os pets, os animais domésticos de uma forma geral. Vamos saber o que eles podem nos ensinar, que mensagem eles podem nos passar, as situações em que podemos aprender lições que servem para toda a vida. Você de todo o Brasil pode participar conosco, as nossas redes sociais, a fanpage que está na sua tela, ou ainda pelo WhatsApp 11 987 45 3376. Mande sua pergunta, mande o seu vídeo, entre em contato conosco. É um prazer ter você conosco, ter a sua participação aqui no Papo. Eu sou Salatiel Araújo e esse é o Papo Profissional. Doutora Elisângela, é muito bom ter a senhora aqui novamente, depois do sucesso dessa série. Muitas pessoas entrando em contato, enviando seus vídeos, enviando suas questões. A família, ela tem noção do papel que um animal doméstico exerce dentro do lar? Porque eu vejo a criança sempre gosta de ter um animal, a família como um todo, as pessoas curtem, né, essa presença em casa, mas elas têm consciência do quanto isso pode ajudar, do quanto pode aprender? Olá, Salatiel, olá pessoal de casa. Então, esse aprendizado com o animal, algumas pessoas entendem até por conta da experiência da vida e outras, por exemplo, eu acabo trazendo esse assunto de como que cuida do animal, como interage com o animal no processo terapêutico da família ou então da pessoa no individual. E assim, eu uso muito essa interação do paciente com o seu animal, seja cachorrinho ou gato, para poder falar sobre as questões de vínculo dessa pessoa. Então, os animais, eles ajudam muito. Inclusive, alguns casais, eles comentam que eles falam assim, olha, a gente primeiro resolveu ter um cachorrinho, para ver como que a gente vai se sair com o cachorrinho, para pensar se a gente tem condições de ter filhos. Então, essas falas eu escuto bastante. E assim, a pessoa não está totalmente errada nessa questão, né? Os animais, eu nem posso dizer certo ou errado, porque os animais ensinam bastante, principalmente se os donos estão conseguindo colocar limites, se os donos estão estressados demais. Então, o animal sinaliza o tempo todo para o dono. Então, é muito interessante os comentários, olha, o cachorro só obedece ela, então só obedece ele. Então, por que não te obedece? Então, aí já começa uma questão bem interessante para o processo terapêutico. Então, o animal sabe com quem ele pode, vamos dizer assim, pedir algo. Então, aquele nunca vai negar, o outro ele nem pede, porque sabe que não vai dar. Então, o animal começa a perceber, e isso por exemplo, o que uma criança faz. A criança sabe as limitações dos seus pais, ela sabe o que ela consegue com um, o que ela consegue com o outro, e a questão assim do ciúme, como é interessante também trabalhar essa questão, porque o animal ele fica com muito ciúme do seu dono. Então, se o dono consegue administrar esse ciúme, se não. Então, tudo isso é um aprendizado que a pessoa vai interagindo, vai vivendo e acaba aprendendo sem perceber. Outras não conseguem aprender com a vida, né? Seja com animal ou com filho, enfim. Mas que eles sinalizam. Essa questão de adotar um animal antes de um filho é comum. Eu tenho uma amiga
que ela fala que está treinando para ser mãe com o gato dela. Então, é isso que eu comentei com você. Eu escuto muito isso, tanto na vida social quanto no consultório. Porque a pessoa começa o quê? A perceber a responsabilidade, os horários, alimentar, cuidar. Ela vai se adequando a essa rotina? Sim, o animal, se ele estiver com fome, ele vai fazer uma festa para poder avisar. Se a pessoa estiver trabalhando demais, estressada, ele vai sinalizar que a pessoa está passando do tempo. Então, ele ajuda nesse sentido. Isso que é importante, né? Se a gente parar e observar o animal, dá para entender um pouco o nosso comportamento. Por exemplo, a sua colocação em relação ao animal, ele vai tratar as pessoas de modo diferente, para quem pede. Então, dá para a gente ver se a gente está impondo medo, se a gente está sendo agradável, dá para ter essa percepção. E sim, então, os próprios casais, eles comentam, por que não me obedece? Por que só obedece o outro? Então a pessoa já começa a se questionar, nossa, o que eu faço que esse animal não consegue interagir comigo, me escutar? Então as pessoas já começam a perceber, tem alguma coisa diferente aí. E assim, as pessoas têm um comentário aí da lei que não pode bater em criança, enfim, tem toda essa proteção à criança. Se a gente for pensar, a gente não precisa bater no animal para ensiná-lo. Então, assim, essa questão de punição, de agressão, nem com o animal precisa. Não funciona. Olha, vai funcionar que o animal vai sentir medo. Então, a criança ela vai obedecer. Não educa, por medo. né? Vamos dizer que traumatiza. Então acaba criando uma dupla personalidade. Tipo, o animal, a criança, ela vai ter um comportamento que não é ela mesma diante da pessoa, diante de situações, quando na verdade isso poderia ser diferente. Vamos dizer, uma conscientização. Se trabalharia de uma forma diferente? Pode-se entender assim? Eu só não uso a palavra dupla personalidade porque é um outro contexto. Mas o animal ele vai obedecer por repressão, assim como a criança, por medo. Quando na realidade deveria ser por conscientização. Por conscientização. Então, por exemplo, na questão do limites, não precisa esfregar o rostinho do cachorro no xixi lá dele para ele aprender que não pode fazer xixi na sala ou em outro lugar. Existem outras formas e é uma forma que eu falo bastante, que quando eu me questionei, porque eu estava acostumada, quando eu tive minha cachorrinha, acabei de ganhar, e aí, como que é que ensina? Porque com o filho eu já sabia que eu já tinha ensinado, mas com o animal. E aí eu fui percebendo as semelhanças, né? Então, com o animal, você coloca o animal num quarto cheio de jornal, então aquele tapete, e ele entende que ali é seu espaço de intimidade, e depois é só tirar o jornal, que ele vai fazer sempre no jornal. Então, você dá primeiro um espaço grande para ele se habituar, e depois ele vai procurar esse espaço. Não precisou bater, não precisou fazer nada disso, esfregar o cachorro, nada disso. Então, existem formas. Então, por isso até que essa questão de que algumas pessoas criticam, que tem que bater, enfim, agora a lei está se metendo dentro da minha casa. Não é isso, é que existem outras formas de educar uma criança e até mesmo um animal sem agressão. Então, nesse sentido, o animal ensina bastante, tá? Então, o tom de voz que a gente fala com o animal, ele já percebe. Bater não precisa ser no sentido físico, né? Bater seria rebater, seria tipo impor regras, não aceitar determinadas situações, impor limites. Isso é a melhor forma de
de boicotar, cortar uma situação? Então, a gente pode colocar aí, no caso, não sei se eu posso usar o gritar. Não é para gritar, quando eu falei tom de voz. Você demonstra para o cachorrinho lá, fala assim, não quero. Que você está insatisfeito, que você não aprovou aquilo. Sim, ele percebe. Então, isso... É isso que a gente faz também com uma criança. Você fala com a criança sem gritos, sem raiva, sem desespero, a criança entende. A expressão, a atitude transmite a mensagem. É o modo, é a atitude da pessoa, o modo dela se posicionar. Se ela passar, criança também é muito sensível. Se um pai ou uma mãe educar com raiva, a criança vai sentir que é a raiva que está dominando ali. E vai gerar raiva também, e não é o cuidado, é a raiva. Raiva gera raiva, rebeldia. Sim, agora se o pai ou a mãe educar porque quer que a criança tenha conscientização, ela vai entender pela respiração, pelo modo de olhar, pelo tom de voz. E pelas atitudes também, né? Fazer aquilo que fala, porque em relação à criança, em relação ao animal, tem muitas pessoas que gritam, que agridem e que meia hora depois libera tudo, ou seja, impôs uma autoridade e depois a própria pessoa descumpriu o que falou. Se a gente for pensar no cachorrinho, aí tá no sofá lá, vem cá, e o cachorro vem. Aí tem hora que fala, não pode. Então o cachorro fica, posso ou não posso? Entendeu? Então isso gera conflito no cachorro. Como na criança. Como na criança, como em qualquer outra pessoa. Então, precisa ter regras. Se para dar comida ao cachorro uma vez por dia, tem cachorros que é uma vez por dia, outros são 2 vezes por dia. É aquilo e pronto. O cachorro pode fazer o auê que for, é aquilo e pronto, acabou. Ele vai entender. Agora, se tem hora que coloca comida a mais, tem hora que não coloca, tem hora que faz direito, tem hora que não faz direito, tem hora que fica com pena, como que o cachorro vai entender? Então, o cachorro vai ser o espelho ali do dono, vai ser totalmente desorganizado quanto o dono. Então, nesse sentido, a gente percebe muito quando fala do cachorro, ou do gato, ou do animal que tem dentro de casa, essa diferença. Então, se o animal não está obedecendo, se ele está muito desorganizado, tem alguma coisa também no comportamento dos membros da família. E tem uma outra questão que o animal ensina, que às vezes as pessoas ficam traumatizadas, por exemplo, porque tiveram um animal e depois perderam. Isso é uma questão interessante, falando dentro do nosso tema, a aprendizagem. As pessoas aprendem com os animais a superar a perda de uma pessoa da família. É bem similar o sentimento, ou seja, um animal que tem um período de vida mais curta, ele treina as pessoas para uma situação que é inevitável em qualquer família, na vida de qualquer pessoa. Então, nenhum luto é igual, porque vai depender do vínculo que a pessoa teve com a outra pessoa, ou no caso aqui do nosso programa, em relação ao animal. O que acontece, Salatiel, o que eu percebo é que a sociedade, ela não valoriza a perda de um animal doméstico. As pessoas dizem assim, só um cachorrinho, é só pegar outro, é só um gatinho, é só dar um outro gatinho. Então, como se o animal ele fosse um brinquedo sem vida e sem relacionamento. Então, isso dificulta muito o processo de luto da pessoa. Então, como que o luto de um animal pode ajudar a pessoa no aprendizado? Ela se entregou afetivamente para aquele animal, teve um vínculo, um relacionamento ali forte, todo um investimento afetivo e de repente esse animal morre. Então, como que essa perda pode ensinar? A pessoa elaborar o luto, chorar, fazer tudo o que for necessário para elaborar essa perda. Agora, se essa pessoa não tem ninguém
Ninguém da família valoriza a perda desse animal, porque é só um cachorrinho, é só um gatinho. Então essa pessoa, ela vai ter um aprendizado sobre perda muito negativo. Então, uma criança que tem um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho e perde, é importante os pais ensinarem essa criança a passar pela perda, a passar por esse luto, ao invés de desvalorizar. Então, essa questão da perda eu considero muito importante para criança e para adulto. E se ficou traumatizado com a perda, precisa ser valorizado aí essa dor, elaborada, para a pessoa poder ficar melhor, porque a gente perde pessoas. De certa forma, depende muito do vínculo, né? Tipo, que se tem com o animal ou com uma pessoa, mas de forma geral é útil, né? Acaba ajudando na aprendizagem, no crescimento como pessoa, como ser humano. É que depende muito também do contexto, né? Da família, da pessoa, dos valores, como você colocou a questão, tipo, que às vezes a própria cultura, não, mas é só um animalzinho, outro substitui. E não é necessariamente precisa isso. Passar. Aquele filme Marley e Eu é muito interessante, porque o cachorro no final ele morre e assim é feito todos os pais assim, eles fazem um processo muito interessante, eles enterram, fazem o velório, enfim, aquelas crianças elas começam a aprender a elaborar o luto. Então, não importa se foi uma tartaruguinha, um passarinho. Em alguns países, isso é estimulado, inclusive. A começar com um animal que o vínculo é curto e morre logo, e aí faz o processo do enterro do peixinho, faz toda aquela questão. Nossa, a gente não vai ter mais o peixinho e tudo. Então, todo o processo de elaboração. Outra vez, essa questão do processo é muito importante, né, para o nosso crescimento em todos os sentidos. Outra vez falávamos sobre esse assunto fora do ar, e eu fiquei meditando bastante sobre isso. Tem pessoas que fingem que situações não aconteceram, tentam camuflar, dar um passo à frente e não resolve a situação momentânea. E isso se acumula na vida da pessoa e pode causar problemas futuros, né? Então, todas as situações, todos os momentos da vida é importante realmente parar, entender e superar para posteriormente dar sequência numa nova etapa. Isso daí em tudo, Salatiel. Inclusive, terminou um namoro, vive o luto. Faz aquela novela mexicana, faz aquilo tudo. Todo mundo vai achar que você está sofrendo demais, mas você vai sair melhor e vai começar um relacionamento muito melhor. Agora, terminou um relacionamento de vários anos, aí a pessoa já sai para balada, tem que substituir logo. Não vai dar boa coisa isso. Vamos continuar falando dos animais, mas eu acho que... os animais é a mesma coisa, mas eu acho que já temos o tema da próxima série, né? Que são esses treinamentos comportamentais. Sabe, são assuntos muito úteis que podem ajudar muita gente a entender situações e a lidar melhor com isso. Agora, me diz uma coisa, em relação ao vínculo com os animais, a gente estava falando do significado, essa questão da amizade. Tem pessoas que substituem praticamente o convívio social. Tem que ter um equilíbrio, né? Não pode ser também tanto. Mas até que ponto essa amizade é saudável? O animal substitui amizades com pessoas? Então, acho que isso tudo é uma questão de cautela. O animal, ele não faz isso. Acho que é bom a gente deixar isso claro. A pessoa que já tem essa característica de ser mais retida, e ela usa ali o animal como um
instrumento, vamos dizer assim, para a questão dela. Assim como tem mães e pais que se agarram nos seus filhos de uma forma que ninguém mais de fora entra nessa família. E é difícil passar por quebrar esse grupo fechado familiar. E tem pessoas que fazem isso com os animais. Então, é importante perceber se essa pessoa está vivendo em função desse animal ou desses animais. Então, ver esse equilíbrio aí entre o relacionamento dela com a vida também. E por que eu estou sempre trazendo a questão das pessoas? Por quê? Isso é muito importante, porque eu estou falando de vínculo, e vínculo é vínculo. Não importa se é com animal, se é com pessoas, é vínculo. Então, o animal, a gente se vincula a um animal. Então, tem gente que quando começa a namorar, se fecha. Então, pegou um cachorrinho, tchau, amizade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Isso sufoca o animal? O animal também precisa se relacionar, ter uma vida social? Sufoca, o animal fica estressado. Inclusive, eu já escutei alguns depoimentos de pessoas que têm veterinária, de que, por exemplo, acabou de perder uma pessoa ou um animal já insere outro, a pessoa não trata esse animal como ela trataria se ela não tivesse em processo de luto. E esse animal fica extremamente estressado. Tem o outro lado, né? Tem o outro lado. O animal também fica estressado, ele também fica com mal-estar. Então, é por isso que eu comentei, assim, tem que se ter um cuidado, porque uma pessoa que ensina o cão batendo, agredindo, esse cão ele vai ser agressivo. Como também um excesso de possessividade, como também manipular o animal, né? Submeter ele a todas as vontades, né? Então tem que entender que ele também é uma vida, que ele também precisa de liberdade, de espaço, de viver, porque senão vai causar um problema para ele e vai refletir isso na relação, até gerar um conflito. Então, isso tudo precisa ter o cuidado. Por exemplo, a questão dos cães-guias, eles sabem quando eles estão em trabalho e quando eles não estão, porque eles são treinados para isso. Então, uma das questões que as pessoas com deficiência visual comentam é a questão das pessoas não entenderem quando ele está em serviço. Então, quando ele está em serviço, ele sabe que ele não pode brincar, que ele não pode se relacionar com outras pessoas. Então, isso é ensinado ao cão-guia. Tirou a coleira, ele brinca, ele faz a festa. Então, os animais, eles têm essa capacidade de compreender. Os animais são inteligentes, né? Eles não têm essa comunicação da fala, mas eles têm a percepção, eles compreendem, eles se educam. O caso dos cães guias, eles são super profissionais. Existem relatos de que os cães, do acidente que aconteceu com as Torres Gêmeas, eles ficaram extremamente estressados, porque eles tinham uma missão ali de encontrar vidas, encontrar corpos, e conforme aquilo não ia acontecendo, eles foram ficando mal e ficaram depressivos. Então, o cão também fica depressivo, também fica estressado, também fica irritado, dependendo do vínculo que ele tem com a pessoa que ele convive. Com a relação de trabalho. Doutora, no próximo papo vamos falar, inclusive, sobre essa utilidade dos animais, terapia assistida, toda essa pauta. Nosso tempo está acabando. Hoje não teve como colocar os vídeos devido à questão técnica aqui, mas no próximo programa nós colocamos a participação de vocês. Pode mandar o seu vídeo, sua pergunta, sua questão aqui para o papo pelo nosso WhatsApp 11 98745 3376. Doutora, deixe os seus contatos. Quem quiser enviar dúvida, quem quiser orientação, ajuda profissional, como faz para encontrar a senhora, o consultório, qual que é o telefone, o site? Então, pode entrar no meu site. Lá no site
Tem o link para a página do Facebook, para os vídeos do YouTube e a pessoa, para os meus blogs. Então tem como encontrar todos os meus contatos, inclusive os telefones. Então o site é www.elisangelapazleme.com.br. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você de casa pela companhia. Continue acessando aqui o nosso papo. Agora estamos com o site pronto, o site no ar, www.papoprofissional.com.br. Lá você acompanha todas as séries, pode compartilhar e interagir conosco. Eu sou Salatiel Araújo e esse foi o nosso papo de hoje.